Fala, torcedor vascaíno. O Coutinho virou dúvida para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E o Vasco fechou com um novo patrocinador. E o suíço Maxime Domingues foi anunciado pelo Cruz Maltino. E, cara, é inacreditável o quanto que é a folha salarial do Vasco da Gama hoje em dia. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Então, peço o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento nesse vídeo, que é muito importante. Então, é mais ou menos isso. Vamos para as informações e para as notícias. A primeira informação, obviamente, é sobre o Coutinho. Eu falei para vocês que o Coutinho, ele provavelmente iria voltar contra o Atlético Paranaense na quarta-feira agora, pelo duelo das quartas de final pela Copa do Brasil. Mas a notícia agora do GE Vasco é o seguinte, é que o Coutinho é dúvida no Vasco, do Vasco para o jogo contra o Atlético Paranaense, segundo o GE. O meia será avaliado nesta terça-feira. E aí o porquê? Antes dito como certo para o jogo contra o Atlético Paranaense, como eu falei para vocês, surgiu a informação e a notícia do GE, próprio GE, falando que o Coutinho iria voltar contra o próprio Atlético Paranaense no jogo da volta. Só que a informação de agora é essa aí. É que aqui, ó, na quarta-feira, o retorno do Felipe Coutinho tem chance de não acontecer na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco vai avaliar o meia até esta terça-feira, antes da viagem a Curitiba. Obviamente, o Vasco deve viajar nessa terça-feira de noite, ou então quarta-feira de manhã, alguma coisa do tipo. Então, o Vasco vai avaliar o Coutinho antes do clube viajar para Curitiba, obviamente, para ver se o Coutinho está apto para jogar, apto para entrar durante o jogo, seja o que for. Então, informação muito importante. Então tá aqui, ó, o Coutinho não vai a campo desde o dia 3 de agosto, a gente está no mês de setembro agora. Foi titular, quando foi titular no empate de 2-2 contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Ele lesionou a coxa esquerda, mas já está recuperado há 2 semanas. Então, cara, sem preocupações nesse fato de lesão, porque o Coutinho há 2 semanas já está recuperado dessa lesão. Só que, infelizmente, ele acabou pegando um Covid que acabou atrasando a volta dele aos gramados. Então, a tendência era que o camisa 11 voltasse a atuar contra o Atlético Paranaense no dia 26 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. Então, naquela segunda-feira, primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, aquela confusão que aconteceu, o Coutinho era para estar naquele jogo. Acontece que Coutinho foi diagnosticado com Covid e precisou ficar fora e do jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, também contra o Furacão. Então é mais ou menos isso a informação aí sobre o Felipe Coutinho. É um jogador, obviamente, muito importante, querendo ou não, ainda não demonstrou seu futebol dentro do Vasco, né? Mas a gente ainda tem aquelas expectativas no jogador. Eu, pelo menos, tenho essa expectativa ainda no jogador. Acredito que ele vai demonstrar ainda esse futebol dentro do Vasco, tá bom? Então essa é a informação sobre o Felipe Coutinho, que pode virou dúvida agora pro jogo de quarta-feira agora, da decisão do Vasco pela Copa do Brasil. Mas se ele não voltar agora na Copa do Brasil, deve voltar contra a Mulambada. Bem provável, tá? A outra informação é que o Vasco fechou com uma nova patrocinadora. É o seguinte, Viva Sorte patrocinará o Vasco e estampará logo na omoplata e na barra da frente do short. Segundo o Bruno Braz, tá aqui, ó, atenção, o Vasco acerta patrocínio fixo com empresa de capitalização. Tá ali, o nome da empresa é Viva Sorte. O acordo é para estampar a logomarca na região omoplata e na barra frente do short. Barra da frente do short. Valores ainda não foi divulgados. E nem deve ser provavelmente, né? Mas se acontecer for divulgado os valores, eu vou trazer, obviamente, para vocês. O Vasco acerta patrocínio fixo com a empresa de capitalização. O Vasco acertou um patrocínio fixo com a empresa de capitalização Viva Sorte. O anúncio oficial deverá ser feito nesta terça-feira, no dia 10. Então, provavelmente, esse vídeo aqui está saindo às 7 horas da manhã. Logo depois, durante a tarde, o Vasco deve anunciar essa nova patrocinadora aí, Viva Sorte. Então tá aqui. O que aconteceu? A logomarca da empresa será exibida na região omoplata e na barra da camisa Cruz Maltina. Os valores da parceira ainda não foram divulgados. O acordo foi fechado pela gestão do presidente Pedrinho. Tanto o clube quanto a empresa já fazem mistério nas redes sociais. O Vasco já tem a Betfair como patrocinadora master. Além disso, estampa com o Banco BMG nas costas e a Intermac Assistência na barra traseira do short. E a R10 Score, que é a patrocinadora o dono dessa empresa aí é o Ronaldinho Gaúcho. E aí, no número
Recentemente, a Viva Sorte fechou parceria com o Santos. A empresa comprou os naming rights, como fala, da Vila Belmiro e também estampa sua logomarca em propriedade do uniforme santista. Então, a fonte dessa informação aí é o UOL, tá bom? Então, muito importante essa informação aí. Dinheiro entrando nos cofres do Vasco, obviamente, é muito importante uma informação dessa. Agora, vamos para outra informação? Não é nem informação, né? Mas é o seguinte, o meia, né, meia ofensivo do Vasco, suíço, foi anunciado pelo Vasco da Gama. O Vasco da Gama anuncia a contratação de Maxime Domingues e o meia ficará à disposição contra a mulambada, tá bom? Então, contra o Flamengo, o Maxime Domingues deve entrar em campo. Então tá aqui, o jogador suíço foi o último reforço contratado pelo clube na segunda janela. O Vasco anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação de Maxime Domingues, último reforço do clube na segunda janela de transferências. Ele assinou contrato até dezembro de 2026. Ele disse o seguinte: estou muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco. O clube tem uma linda história e uma torcida fanática. E hoje poder defender essa camisa é um orgulho muito grande. Como eu disse, eu sei que o Romário foi um jogador famoso e também a lenda Roberto Dinamite e também a fama dos torcedores. Eu também sei que são os melhores do Brasil, disse Maxime ao site oficial do Vasco da Gama. Então tá aqui, ó, meia suíço ficará à disposição do técnico Rafael Paiva para o jogo contra a Mulambada no domingo às 6h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente o Maxime Domingues deve entrar, obviamente deve começar como titular, ou pode começar também, o Paiva é sempre surpreende nas escalações e tudo mais. Mas tá aí, foi anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. Tá aí a fotinha dele que o Vasco acabou postando nas suas redes sociais. Então tá aí mais ou menos a informação para vocês. E aí, cara, agora o ponto é inacreditável, esse ponto aqui. É o seguinte, a folha salarial do Vasco, cara, é 17 milhões de reais por mês. Segundo o jornalista Jorge Nicola, eu acho, né? Segundo o jornalista Jorge Nicola, ele falou que a folha salarial do Vasco é 17 milhões por mês. E não foi só esse jornalista, não. Já vi alguns outros jornalistas falando também, outras pessoas comentando que a folha salarial do Vasco é muito alta. Inclusive o Pedrinho, na própria entrevista, lá no canal do Igor Rodrigues, se eu não me engano, né, acabou afirmando que a folha salarial do Vasco é uma das 5 maiores do Brasil. Então, cara, você imagina, a gente com esse elenco que a gente tem, a gente olha pro nosso elenco, a gente não vê um elenco completo, e ter uma folha salarial de 17 milhões de reais, beira o absurdo. Não concorda? Eu concordo, porque, cara, a gente não tem zagueiro ainda. Pra mim, a gente tem 3 zagueiros ali que, cara, me desculpa, mas não dá mais. Que é o Léo, o Rojas, o próprio Maicon, que é um zagueiro limitado, entendeu? E, cara, nessa janela de referência agora do início do ano, a gente vai ter que contratar zagueiros. Porque não dá pra permanecer com o Maicon e etc. Então, cara, Galdames recebendo 500 mil, o Rojas, que fica no banco de reserva, ganhando 600 mil reais. Então, cara, é bizarro o que a 777 fez com o Vasco, deixar a gente pagar uma folha salarial de 17 milhões. Beira o absurdo. Então tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. A folha salarial do Vasco é de 17 milhões de reais, diz o jornalista. É inacreditável, né? Essa matéria aqui é do Corinthians e tudo mais, e etc. Tá bom? Então, cara, mais ou menos essa informação aí da folha salarial do Vasco. E aí o Pedrinho, como eu falei pra vocês, deu uma entrevista no canal do Igor Rodrigues, da Globo, e acabou falando o seguinte: o Pedrinho cita busca frustrada por zagueiro e diz que viu Payet triste no Vasco. Ele, entre aspas, ele falou: semblante mudou. O presidente comenta treta com o Textor, não sabe de 1% do que acontece em São Januário, diz o Pedrinho sobre o Textor. Então tá aqui, o Vasco encerrou a janela sem referências com 6 contratações, mas só faltou trazer um zagueiro. Em entrevista ao canal do Igor Rodrigues, o presidente Pedrinho comentou as movimentações do clube e a busca frustrada pelo defensor. Segundo o dirigente, a negociação por Ian Glavinovic, deixa eu pausar aqui, só não deu certo no último minuto por conta da impressão ruim deixada pela 777 Partners, antiga controladora da SAF. Por que ele falou isso? Porque, para quem não sabe, a 777 comprou o Sforza do News Old Boys, onde era o Ian Glavinovic. Então tá aqui, em fevereiro deste ano, o Vasco ainda, sob o comando da 777, comprou o volante Juan Sforza do News Old Boys. Eu acabei de falar para vocês.
Segundo Pedrinho, pendências deste negócio atrapalharam o clube nas conversas por Ian Glavinovic, o zagueiro do time argentino que a SAF tentou contratar na última janela. Então tá aqui, ele falou o seguinte: é difícil a torcida entender a questão financeira, a gente tem que ter responsabilidade. Perdemos um jogador importante que é o Alisson, tivemos que fazer um movimento rápido com o Maxime, para recompor num setor que a gente percebe que tem necessidade. Muitos defensores que nós conversamos optaram por não vir ao Vasco, e só vai vir quem quer jogar no Vasco, afirmou o presidente Pedrinho, que acrescentou: na reta quase que final começou a conversa com o Ian. Andou bem, mas o Nilson tem uma resistência com o Vasco porque o antigo sócio não honrou com seus compromissos, que é 777, em relação ao esforço. Explicamos que era outra gestão, eles foram colocando situações, fomos ajustando, foram passando os dias, foi o que eu falei para vocês na notícia que eu estava trazendo. Mas tudo andando muito bem estruturado para fechar até que eles só mandam um documento assinado depois da meia-noite. A gente não esperava isso, deu um baque porque estava muito bem encaminhado. Outros zagueiros pediram valores absurdos, que chegam ao nível do Coutinho. Eu não vou causar nenhum dano, é o preço da gestão responsável, disse o presidente Pedrinho. Então, gente, é mais ou menos essas informações aí que a gente tem. Cara, esses dias não tem tantas informações, então a gente sempre, obviamente, vou sempre cumprir com vocês, trazendo as informações com vocês, notícias, etc. Mas é mais ou menos isso, tá bom? As informações aí de hoje. Espero que amanhã a gente consiga ganhar o jogo de amanhã, se Deus quiser. Amanhã tem vídeo de pré-jogo, 7 horas da manhã, da provável escalação, na verdade. É mais ou menos isso, tá? Lembrando pra vocês que amanhã, inclusive, também não vai ter live durante a tarde. Vou fazer uma live pós-jogo, uma live mais longa, até uma madrugada e etc, fazer onde for, tá? Que o jogo acaba tarde, né? Então, a gente vai fazer aquela livezinha pós-jogo, trocando aquela ideia com vocês. Beleza? Então é isso. Saudações vascaínas, tamo junto, tenham um ótimo dia. E é isso, tamo junto, saudações vascaínas.